Olá, pessoal, boa noite. Estou hoje trazendo para conversar comigo uma pessoa simpática, alegre, feliz e espero que seja aí uma conversa com muita felicidade. É um prazer, é uma honra que eu recebo Regina Otaki. Boa noite, Regina. Olá, Celso, tudo bem? Que honra estar aqui na sua sala. Muito feliz de estar aqui, muito honrada. Eu também me sinto honrado. E será uma conversa bastante bacana. Espero bastante, como se diz, bastante felicidades. Não é verdade? A ideia da vida é essa, não é? Não é Ser ser feliz, feliz? ser feliz, Exatamente, né? exatamente. Correndo atrás da felicidade. E para começar, gostaria de saber, eu sei que você é uma arquiteta, trabalha no ramo imobiliário, turismo, já viajou bastante, e eu gosto de falar sobre viagens, palestrante. Fala um pouco de você primeiro. Bom, já falou bastante de mim, né, Celso? Sim, trabalho aí. Eu diria assim, eu gosto de me apresentar de uma outra forma. Eu gosto de me apresentar que eu trabalho sempre com o público. Quando eu era pequenininha, o pessoal me perguntava, né, o que eu ia ser quando eu crescer. Bom, depois de falar que eu queria ser mocinha, eu comecei a falar que não, que eu gostaria de trabalhar com gente. Esse, eu acho que é a minha maior vontade, falar que é uma determinada área, isso, aquilo, para mim não importa muito, desde que eu trabalhe com gente. Acho que eu sou uma japonesa meio falsificada, porque eu gosto de conversar, né? Japonesa diz que não conversa muito, né? Mas eu não, eu gosto muito, muito de conversar, então eu gosto muito de gente. Então, eu gostaria, eu quis, né, sempre trabalhar na vida profissional com gente. Então eu acabei nessa área, sempre na área comercial, já trabalhei em banco, agora estou trabalhando em agência imobiliária, trabalhei em turismo, e, enfim, um monte de coisa. Legal. Turismo porque eu gosto de viajar, né? Viajar é tão bom, né? Eu também gosto. Eu viajo desde adolescente. Comecei trabalhando numa transportadora. Sou de Bauru, né? Trabalhava numa transportadora Vila Rica. E viajava bastante na região. Mas eu viajava junto com os motoristas, assim, na história, né? E quando eles pegavam uma carga que ia para Belém, que ia para Recife, ia para Mato Grosso, Campo Grande, Cuiabá, então eu ficava ali conversando e eles me contando como que era a viagem. E uma coisa legal era a BR 153, né? Belém Brasília, BR 153. E eu tive a oportunidade de conhecer ela de ponta a ponta, né? Lá, Belém Conhecer o quê? Brasília, conhecer Desculpa, de não ponta a entendi. ponta a BR, Ah, de ponta a que ponta. quando eu era criança, adolescente, né? Os motoristas, eles ficavam contando a cidade tal, posto tal, parada tal. E tive o privilégio de conhecer essa rodovia de ponta a ponta. De tanto que eu ouvia falar dela, né? Belém Brasília, Belém Brasília. Aí eu já fiz essa viagem várias vezes para Belém e também aqui para o sul. Mas falando sobre você, viagem, claro que nós vamos falar um pouco de Japão, né? Você como Ó, turismo, né? até hoje eu até preparei um cenário mais japonês justamente por causa desse assunto. Verdade, legal. A cultura japonesa, né? Ela cruza muito comigo, né? Coincidência das nossas Bauru, vidas, a né? cultura é muito forte, a presença do Japão na minha cidade, ela é muito
Ih, Celso, você está travando, eu não estou te escutando. Será que você está escutando a gente? Ah, Isso. agora acho que você voltou, estava travado. Tá bom. Então, conta um pouco, como que, assim, vamos no tempo. Aquela primeira viagem, aquela sensação de conhecer a terra dos ancestrais, né? Você, aquela primeira viagem, você chegar, isso é emocionante. Você lembra, você tem fatos bacanas, qual foi a sua sensação? Então, né? Bom, a minha cara não nega, né? A minha origem, né? O jeito de falar, um monte de né que eu falo também não nega que eu sou de origem japonesa, né? Enfim, mas assim, o Japão eu vim a conhecer, tive a oportunidade de conhecer já faz bastante tempo. Melhor não me perguntar quantos anos, né? Mas enfim, então vamos mudar. O meu pai foi trabalhar na aviação aérea, foi trabalhar na antiga VASP, quando eu tinha uns 12, acho que 12 anos. E aí, quando é funcionário de companhia aérea, a gente tem bastante facilidade para viajar. Então, naquela época, deixa eu pensar, eu acho que a gente pagava 10% só da passagem, mais as taxas dos aeroportos. Então, ficava muito barato. Às vezes, até brinquei outro dia com um amigo meu, que era mais barato ir para o Japão do que para ir para Assis, onde você está, Celso. Porque Acredito. os pedágios de gasolina que gasta daqui de São Paulo até ir a Assis, eu acho que quase que dá mais caro do que uma passagem para o Japão. Então, naquela época, por falta de... A gente não tinha aí tanto... Não tinha dinheiro sobrando, né? E tinha as oportunidades de ir para o Japão. Então, nós fomos para o Japão. Meu pai levou a gente para o Japão. Foi a primeira vez que eu fui, então acho que tinha uns 12, 13 anos, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, por mais que eu tenha a cultura japonesa no meu dia a dia, no meu jeito de ser, nos meus valores, quando eu cheguei lá, realmente foi um choque. A coisa que eu mais sofri, por incrível que pareça, é a comida. A gente acha que chega lá, vai comer só sushi, sashimi. É muito diferente. O dia a dia da comida japonesa é muito adocicado. Então é muito diferente do paladar daqui do Brasil. É tudo. Você pede lá um espaguete para comer num restaurante. Espaguete é coisa barata também lá no Japão, né? Pede para comer um espaguete, aí você põe na boca assim, aquele. Eu lembro de ter pedido um espaguete à bolonhesa, né? Porque, poxa vida, acho que não tem tanta diferença, né? Um molho de tomate com uma carne moída, acho que deve ser coisa simples. Não, é colocar na boca e você fala assim, nossa, derrubaram açúcar dentro desse molho. É muito estranho. É doce. Toda a comida japonesa é adocicada. Todo. Tanto que aí eu sofri tanto, nós passamos lá, acho que um mês mais ou menos, não lembro direito, mas bastante tempo, né? E fomos para o norte do Japão também, para ver escultura na neve, que lá no Japão, acho que começo de fevereiro sempre tem festival de gelo, de escultura no gelo. E aí a gente pensa que é escultura assim, um vasinho, alguma coisa assim pequenininha. Não, gente. É gigante que dá para entrar. Então eles constroem miniaturas de palácios, mas palácios do tamanho que você consegue entrar dentro do palácio, né? Então é um negócio assim bem legal. E eles começam essa construção dessas esculturas um mês antes. Então em janeiro já estava fazendo isso. E isso fica na rua. É na rua da cidade, no centro, né? E nós fomos para lá visitar, para conhecer
para ver neve, né? Que em janeiro é a região que mais neva, ou são os Alpes japoneses, que é no centro do Japão, ou bem no norte, que tem esses festival de escultura de neve. E aí a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? Pelo menos eu aqui em São Paulo, no sul, talvez eventualmente, né? Neva, mas para a gente que está aqui em São Paulo, eu nunca tinha visto neve. Imagina, roupa, a gente também não tem roupa adequada. E nós chegamos lá, eu lembro, assim, que estava um frio, mas assim, nunca imaginar passar tanto frio. Eu já estava com 2, 3 calças, porque era pré-adolescente, e a mão congelava. Mas aí a gente perguntou, né, que temperatura que estava lá. E estava menos 37 graus. Nossa. Não dá para imaginar. Não dá. Então a gente estava, eu particularmente, então eu estava mal agasalhada, eu estava mal alimentada, porque a comida tudo eu estranhava, né? Ah, não teve jeito. Eu caí de cama. Fiquei acho que uns 3, 4 dias de cama. E aí? Com febre, com tosse, mesmo doente mesmo. E aí, vai aonde? Aí eu tive, olha só, experiência de ir para o médico lá no Japão. A gente não consegue imaginar, né? O médico público, né, do governo, a gente que é turista não pode ir, né? Porque a gente é turista. Então a gente passou, minha mãe me levou no médico particular lá, que eles falam que tem uma qualidade inferior ao público. Um pouco diferente da gente, né? Interessante. Mas aí é um consultório simples, né? Não era um consultório chique nem nada disso, era um consultório básico, digamos assim. E aí é tão diferente que a gente chegou lá, a primeira coisa que ela faz é assim, já dá um copinho para fazer urina, para colher a urina. Na sequência, já colhe o sangue, já tira a temperatura e tinha mais alguma coisa que eu não lembro o que era. E aí manda esperar. Daí, não lembro quanto tempo a gente ficou esperando. Exato. Aí a gente. Não, lá no consultório, né? Para o médico atender a gente, né? Exato. Aí, quando o médico chamou a gente, depois de um tempo, quando o médico chamou a gente, ele já estava com o resultado da urina e já estava com o resultado do exame de sangue. E aí, bom, eu não entendi o japonês, muito mal, o japonês que eu tinha era muito, muito ruim. Não que tenha melhorado muito, mas agora eu consigo me virar. E aí eu não sei direito o que o médico falou, né? Mas eu achei muito interessante que aí na sequência ele, sei lá, ele receitou algumas coisas e uns remedinhos e aí já deu o remédio. Já deu na dosagem certa. E esse remédio você não sabe nem qual é. Porque ele vinha nos saquinhos, eu não sei hoje como é que é, mas na época eram uns saquinhos assim, com pozinho. Aí ele fala assim, esse pozinho você toma não sei quantas vezes. Aí já dava quantidade de saquinho suficiente para o tratamento. Esse outro saquinho, não sei quantas outras vezes. E usa máscara. Usa máscara, gente, porque era gripe, né? Era uma tosse, mais tipo de gripe. Isso, vou contar, hein, gente? Uns 40 anos atrás, uns 30, 40 anos atrás. E ele aí vai na farmácia, pega máscara mesmo, vende máscara. Aí ele falou assim: olha, pode usar a máscara simples, que aí não tem nada, é só uma máscara, mas simplesmente uma máscara. Ou, se você preferir, tem umas máscaras com tipo um remedinho, com cheirinho de eucalipto, ou menta, alguma coisa assim, já para ir tratando. Aí ele falou assim, mas usa máscara para você não transmitir essa gripe para outras pessoas. E como tá frio, você usa máscara para aquele vento gelado, você não respirar o vento gelado. Então você também se proteger do frio.
Olha quantos anos atrás que já era costume. E assim, isso já é costume no japonês. E tem vários tipos de máscara, né? Já é costume, é muito normal o pessoal usar máscara lá. Desde a primeira vez, eu achei. Eu era, né? Tinha 12 anos, imagina, eu não queria usar máscara, né? Porque a gente tinha o preconceito, né? Hoje a gente já acostumou, mas. E aí eu não tinha jeito, eu tava muito ruim, muito doentinho, eu tive que usar máscara. Mas então, essa primeira vez que eu fui para o Japão foi realmente um choque em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, porque comida era adocicada, temperatura extremo frio. Celso, você está mudo para variar. Temperatura baixíssima, né? Isso aí. Já É que eu assinei, fui pro, é que eu fui para o norte, né, do Japão, que realmente é uma região mais muito frio, né? fria. É, muito fria, isso. É que a gente queria esquiar, mas chegou lá, acho que eles deram até risada da nossa roupa, né? Que ele falou assim: não, vocês não estão com roupa adequada, vocês não vão poder esquiar, e não me deixaram esquiar. Lógico, né? Os caipiras daqui da área tropical não tem roupa para esquiar. Menos 37 graus é um negócio que pra gente não dá, né? Então foi muito diferente. Eu Mas imagino assim, assim. foi um choque total. Você Mesmo tá... banheiro, gente, vocês não imaginam como é o banheiro. Que triste que é. Ainda assim, ainda encontra lá no Japão assim. Eu brinco aqui, banheiro lá no Japão é tipo motoquinha. Porque é agachadinho, gente. É se você chega lá de cócora, não é que é fossa, né? Que nem a gente tinha aqui no Brasil antigamente. Não é fossa, mas é tipo de uma privadinha que você fica agachadinha. Então, para fazer o número 2, ó, tem que ser rapidinho, não dá para ler o jornal inteiro, que a perna vai ficar formigando. Como fala, lá o tempo é dinheiro, né? Não tem aquele. Porque o brasileiro tem costume, né? Pega jornal, pega revista, leva radinho, aí leva celular. Ó, você pode ficar lá lendo o jornal, só não sei se você vai conseguir levantar depois. Tempo lá é dinheiro, viu? Mas você falando de alimentação, eu lembrei aqui, né? Acho que eu já devo ter falado alguma oportunidade para você. É do bentô. Ah, que a gente conversou outro dia, É né? isso aí. Porque aqui, né, a gente chama de marmita, né? Eu chamava de marmita. Eu trabalhei na NEC do Brasil, né? Que é uma empresa que na época que eu trabalhei, a NEC do Brasil era 100% japonesa. E eu convivi muito, né, com um japonês, até japonês recém-chegado do Japão, né? Já descia lá em Cumbica e já vinha trabalhar, né? Porque a NEC era encostada ali em Guarulhos, né? E o bentô eu passava à vontade. Até que um dia eu tive condições, não financeiras, né? Eu tive condições de comprar, porque não era problema financeiro, mas era de vergonha, não tinha nada a ver, né? Então nós não comíamos, éramos funcionários brasileiros, não comiam bentô. Mas alguns Celso, você está travado de novo. Bom, Celso, enquanto você vai destravando, então eu vou te contar como que é o bentô. Aqui no Brasil, a gente vê bentô como uma bandejinha, né? Normalmente de isopor, com várias comidinhas, né? É aqueles arroz quadradinho, ou então às vezes enroladinho, com algumas coisinhas no meio, né? Enroladinha com nori, com algas, né? E alguma friturinha e alguma proteína, né? Mas lá no Japão, precisa ver, são umas caixinhas muito chiques. E isso o pessoal come mesmo, come todo dia. Muita gente se alimenta daquilo todos os dias. E aí tem de vários tamanhos, pequenininho, maior, maior. Tem grandes mesmo para servir várias pessoas. Mas a grande maioria não, é para porção para uma pessoa só.
E é muito comum. No metrô a gente não vê, né? Lá no Japão a gente não vê o pessoal no metrô comendo bentô. Mas nos trens, aí sim, o pessoal entra, come mesmo, dentro do trem. A gente não está acostumado a ver isso, né? Mas come, como se fosse dentro do avião, que a gente também come uma refeição, no trem também. Aí o pessoal entra no trem, já senta e já come, aí já dorme. Parece que é regra, que o pessoal entra, come, dorme, até chegar na estação destino, né? E até aí, aí é legal, dentro do trem, a gente tem outra curiosidade, que é, dentro do trem, a gente não pode usar o celular. Para usar o celular, tem que ir no local certinho do trem. E a comidinha, o bentô, aí você tem o lugar certinho para jogar fora o lixo já separadinho dentro do trem. Então, o Japão, nesse sentido, em termos de sustentabilidade, de lixo, eles são rigorosos. A gente fala que jogar alguma coisa no lixo dá muito trabalho, né? Por exemplo, uma garrafa PET, a tampa é num lixo, a garrafa é no outro, o rótulo é no outro. São tudo separadinho. Mesmo o celular, né? Eles não usam dentro do trem, porque senão vai incomodar o do lado. Dentro de restaurantes também não se usa celular. Tem que estar no mudo o celular. Pode estar com a luzinha piscando. Mas se você for atender, você tem que sair da mesa, ir lá numa salinha reservada também para você não incomodar o outro. É uma cultura assim muito diferente, é um choque. Uma amiga minha, em 2015, final de 2015, eu fui com uma amiga brasileira, né? Brasileira não como eu, com cara de japonês, brasileira com loira, que foi para o Japão comigo. Ela, quando nós descemos do avião, ainda no aeroporto, nos corredores do aeroporto, ela falou assim, nossa, Regina, que silêncio, será que está tudo certo? Será que a gente está no lugar certo, no corredor certo? E foi a primeira coisa que ela percebeu, e a gente estava mesmo. Aí na hora que chegou no salão grande e tal, mesmo no salão grande era silencioso, né? Porque a cultura é sempre não incomodar os outros. Isso é básico da cultura japonesa, em todos os sentidos. Então até barulho não fazem. Essa de não incomodar, eu li recentemente uma reportagem do Japão sobre o lixo, né? Que todos, cada um cuida do seu, e dos princípios de cada um cuidar do seu é não incomodar o vizinho, incomodar o próximo, né? Então eu pego o meu lixo, cuido do meu lixo, com o princípio de não incomodar o outro. E nós vimos isso aí na Copa do Mundo, que ficou notório, acho que no mundo inteiro. Então, quando o mundo todo se admirou, quer dizer que o Japão é uma exceção, né? Que na Copa do Mundo, né, quando a torcida japonesa se levantou e foi embora do estádio, né, limpinho, não ficou nada. E é simples, é fácil, né? Se cada um guardar o seu próprio lixo, quando você sai, ninguém deixa lixo. Mas isso aí é uma coisa assim, eu vou dizer que talvez porque o Japão é uma cultura milenar, né? Quando a gente fala milenar, é uma coisa que se perde no tempo. Quer dizer, a nossa cultura aqui ainda como diz um amigo meu, falou uma vez para mim, Celso, né? Ele é europeu, nós conversamos, e falou, Celso, o Brasil é uma criança perto do mundo, do velho mundo, perto da Ásia, é uma criança. Então entenda que seu país é uma criança. Então algumas coisas ainda vão levar algumas, não vou nem dizer décadas, né? Vão levar algumas centenas, milhares de anos para nós atingirmos, porque nós somos, como eles falam, né? Nós somos uma criança. Então quando você olha o Japão, nós temos que entender que ali tem dinastia ali que se perde, né? É uma história
milenar. Então, quando você tem... Apesar que é uma coisa que eu já discuti isso aí também, o Egito é milenar, né? Tem uma pirâmide lá que tem 8.000 anos. Então, também não é bem assim, né? É uma questão mesmo de se estudar, né? O que acontece é uma cultura antiga com a outra cultura antiga. Não é pela antiguidade, né? É pela formação, pela educação, por algo que nós temos que estudar. Falar, nós estaremos divagando, né? Não falando correto, porque tem idade, são dois países muito antigos. Mas você sabe o que difere isso, Celso? Na verdade, e isso é uma das coisas que eu falo na minha palestra, que assim, a base, né, de um bom relacionamento é a empatia, né? Lá no Japão, a empatia é uma coisa que é, então, adotado full time, ou seja, o tempo todo. Porque, então, essa história do Japão limpar aí os estádios, né, como ficou aí famoso mundialmente, né, é porque o japonês está acostumado a limpar sua própria sujeira. Por exemplo, isso acontece já na escola. Não existe no Japão faxineiro de escola. Não existe gari de rua para limpar a rua. Por quê? Porque desde criança a educação japonesa cultiva isso. Ele fala assim que ninguém tem que limpar a sujeira do outro, né? Por que o outro tem que limpar a sua sujeira, né? É muito chato a gente limpar o que a outra pessoa sujou, né? Então é a empatia. Então por isso ele já limpa. Então as crianças na escola elas já são treinadas a limpar a escola. Então, assim, eles limpam a sua sala de aula, e aí, como as crianças passam bastante hora na escola, né? Acho que, se não me falha a memória, eles saem da escola 3 ou 4 horas da tarde, né? Entre, acho que 8 horas da manhã e fica até 3 ou 4 horas da tarde. Então, eles têm lanche, têm almoço. E quem faz o almoço, quem faz o lanche, são as próprias crianças. Não que essas crianças vão cozinhar, mas as crianças que colocam a mesa, as crianças que distribuem a comida entre os amiguinhos. Depois são essas próprias crianças que vão lavar a louça, arrumar a cozinha e deixar a cozinha limpa para o próximo dia ou para a próxima refeição. Mesmo a sala de aula, mesmo os corredores da escola e mesmo os banheiros, eles próprios que limpam. Então, é muito difícil você encontrar banheiro sujo no Japão. Muito difícil. Eu digo banheiro público. Porque o japonês tem essa cultura de limpar. Mesmo aqui no Brasil, o que a gente vê? A gente vê muita bituca de cigarro, né? Perto dos bares, isso, aquilo. Né? Agora, lá no Japão, não. Porque cada um já tem o seu cinzeiro. É um cinzeiro de bolso que eles fumam, vão jogando a cinza lá, apaga a bituca lá, fecha, sei lá se é tampa assim, se é zíper, enfim, e guarda. Ele leva para casa. Não existe cesta de lixo na rua, porque cada um já tem o seu lixo e leva embora para casa. É interessante que. Mas se você for ver isso, a base disso tudo é empatia. Eu estava no primário, é que nós também não damos continuidade, né? Um governo não dá continuidade no outro. Eu lembro do Sigismundo, que teve. E quando eu era, talvez segundo ano primário, terceiro, segundo, ali, nós levava franelinha e um potinho de cera na escola. Quer Potinho dizer, de cera? para quê? Bom, lápis nós apontávamos no cesto, ou dentro do estojo. Vê o que é, porque só que não teve continuidade, a minha geração teve. E antes de sairmos da sala, Lá vai o Celso de novo recebia. travando. Você travou de novo. Volta aí, Celso. O que você falou? E o que acontece?
No outro dia, e tinha a turma da tarde, né? Que entrava, eu era de manhã, então ele recebia a carteira limpa, deixava limpa porque no outro dia chegava, a minha carteira estava do mesmo jeito, tinha que estar bonita. Então, é o pupitre, né? Que é em espanhol, né? Pupitre, carteira escolar. Então, tem um desenho da Mafalda, né? Desenho da Mafalda, você é uma personagem argentina, que ela não quer ir na escola. Aí a mãe dela fala assim para ela: olha, mas alguém vai sujar sua carteira. E ela fala: me pupitre, mamãe, e chama para a escola. Então a gente, né, brincava assim, né? Me pupitre não, né? Então fala: minha pupitre, né? Me pupitre não, mamãe. Né? Quer dizer, você conserva o seu espaço e quer seu espaço limpo. É cultura. Só que nós, infelizmente, não demos continuidade. Eu lembro que já era adolescente, aqui tinha o Sigismundo, que era um carinha que andava todo sujo, mosquito voando em volta dele e tal, e aquela crítica que tinha que manter sujo e tal. E isso se perdeu. Quer dizer, esse é o nosso problema aqui, né? A continuação também dessas ideias, que se fosse levada, né? Você vê escolas riscadas, que a escola seria um patrimônio, né? Nossa, se riscasse uma parede numa escola. Olha, ó, que interessante, né? Nós estamos aqui, ó, tem a Denise Marques, Joabner, Farias, Estevão. O Estevão, ele está além mares. Depois, Estevão, você escreve aí. Estou confundindo o teu país com Angola. Não sei se é Angola, se é Nigéria, se é Uganda. Puxa vida, quanta honra! Que legal, Denise, Esteves. Muito obrigada. tá o Max também, o Max Xavier. Tá o Ô, Sérgio Max, Davi o Max Reis. Xavier, o Max Tá, Xavier, a gente precisa conversar, Max, porque sustentabilidade o Japão tem muita coisa. E o Max é um outro palestrante, né, Celso? outro palestrante. E ele fala sobre sustentabilidade, né? Eu Até a achei que o Rosana Japão, para Suzuki. ele, é um prato cheio. Rosana Suzuki. Até ela colocou aqui, ó, uma coisa interessante aqui. Eu vou colocar ela aí, ó. Conhece a Rosana Suzuki? Tem as máquinas de bebida quente também. Não é só de refrigerante, igual no Brasil. Então, devido Ah, e a. essas maquininhas lá no Japão são uma perdição, gente. Vocês não têm noção. É duas, três máquinas em cada esquina com bebidas completamente diferentes. Você tem chá, café quente, café frio. Café, a gente não consegue imaginar, né? Mas eu falo que é um chafé, porque é fraquinho, fraquinho. Aí tem chocolate quente, refrigerante, suco, tudo que você possa imaginar tem lá. E uma outra coisa que eu queria falar com você, nessa pandemia, você faz parte dos palestrantes que transformam, né? É, Mas então. não o que você transforma, nós vamos conversar também. Mas nessa pandemia houve algumas transformações com você, né? E você falou uma Vixe. coisa que depois a gente em off conversando, nossa, essa mulher é maluca, né? Mas a pandemia, você encarar duas pós-graduação simultaneamente, né? Tipo assim, não, eu vou mudar, eu vou fazer o impossível. Duas pós-graduação, né? A hora que eu parei de conversar contigo, eu falei, nossa, essa mulher é maluca, né? Encarar uma pós-graduação, já tá louco, né? Imagina engatilhar duas pós assim. Mas Mas eu não vejo é, que gente. É assim, ó. São duas pós-graduações que eu tô adorando. Quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente tem energia de sobra, não é verdade? Fazer as pós-graduações, elas agregam muito para mim, são muitos conhecimentos. E eu faço a pós-graduação sobre psicologia positiva, sobre o bem-estar, sobre felicidade. cidade. É, e neurociência, intercomportamento.
né? É tudo ligado a entender gente. Por quê? Porque eu entendo, aí eu vou dar um spoilerzinho da minha palestra. Eu Então, ó, entendo. espera um pouquinho. Vamos falar, deixa eu só colocar aqui para o pessoal saber, né? Não vai dar o spoiler ainda não. Bom, a Regina, nós nos conhecemos porque hoje nós estamos também na área de palestras e a Regina está comigo num grupo de palestrantes que transformam, né? Então a Regina fala sobre felicidade e ela nem precisa falar, na verdade, sobre felicidade, né? Só perceber que ela já é uma felicidade. Mas então agora, né? Falando sobre a palestra, né? Você vai dar um spoiler, então, aí, né? O que vem ser essa palestra felicidade e o que as pessoas transformam, o que você transforma em termos de felicidade para as pessoas se tornarem como você, assim, alegre, sorridente, com uma empatia muito forte, um carisma muito forte. Nossa Senhora, hein, Celso? Quantos elogios, hein? É verdade, é verdade. Muito obrigada, fico lisonjeada. Mas não é. É que, assim, o que eu tenho visto, né? Durante a pandemia, é, sempre, é, quem me conhece desde pequena, já há muitos anos e tal, até meu tio sempre fala assim, um dia comentou com meus filhos, né? Nossa, sua mãe sempre tá sorrindo, né? É, tudo bem, é uma característica minha, né? Eu sempre estou realmente sorrindo. Mas o que eu vejo? Que as pessoas não são tão felizes, né? E na vida da gente, a gente vem para ser feliz, não é verdade? Não é assim, a gente não vem para ser triste, nem vem para ficar sofrendo. Tudo bem que eu brinco que tem gente que gosta de sofrer, gosta de ver o lado ruim da história. Mas para que isso? Será que é o objetivo da pessoa? Né? Eu não acredito nisso. E aí eu vim descobrir, né, na pós-graduação, que não, que até o cérebro da gente é feito para ser feliz. Que o cérebro da gente, ele trabalha com o sistema de recompensas. Então, pode a pessoa ser muito egoísta, que mesmo assim ele vai querer ver o outro feliz. Simplesmente porque ele sente prazer em ver a outra pessoa feliz. Então, por isso eu acho que a gente precisa mudar o jeito de pensar no nosso dia a dia. É aquela velha história do copo cheio e copo vazio. Tá meio cheio ou meio vazio? Né? É a mesma coisa, mas você vai enxergar de um lado positivo ou de um lado mais negativo, né? Então, se a gente muda o jeito de enxergar as coisas no nosso dia a dia, a gente é mais feliz. Isso serve para tudo, Celso, para tudo. Seja só em situações, seja nas pessoas. Porque aí você fala assim, mas tem gente que, sei lá, só reclama. Mas mesmo essa pessoa que só reclama, ela também tem pontos positivos. Cada personalidade tem uma função na nossa vida, né? Tem pessoas que sim, que são, eu falo que são de corte, né? Porque você vai falar com o negócio, tuf, corta. Fala outro negócio, tuf, te corta de novo. Mas que gente chata, né? É igual quando você conversa com alguém, você fala, tudo bem? Tudo. E aí, né, gente? Não custa falar, poxa, tudo bem, e você? Não, a pessoa fala, tudo. E, puf, cortou o assunto, cortou o papo. Mas tem horas na nossa vida que a gente precisa de pessoas assim, né? Então a gente não pode reclamar que aquela pessoa é daquele jeito. A gente tem que entender que aquela pessoa veio com uma outra função, diferente da sua. Tem gente que não, que veio para fazer ligação, né? Vou conectar essa pessoa com essa outra, essas duas pessoas acho que vão se dar super bem e tal. Tem gente que é cupido até, né? Mas então são funções nesta vida, né, na Terra.
E aí, eu digo, felicidade, eu trabalho muito na palestra sobre felicidade no trabalho. Então, o líder precisa saber qual é o ponto forte de cada funcionário e aproveitar esse funcionário em cada função. Porque tem aquele. Eu sempre brinco com o pessoal do escritório lá, né? Que o pessoal do administrativo, eles são mais sisudos, né? São mais quietinhos, né? Não são sérios, não são tão. São diferentes do pessoal do comercial. Se a gente for ver, o pessoal do comercial é tudo assim, né? Fala pelos cotovelos, tipo eu, né? Tanto que eu trabalho no comercial, né? Mas o pessoal a parte de back-office, né? A parte de escritório, eles são mais sisudos. Mas é diferente. A função é diferente. Pensa. Imagina se a pessoa que é mais sisuda na área comercial. Não funciona. Não é verdade? Não funciona. Ele não vai conseguir vender nada. Agora troca. Põe o cara do comercial lá no financeiro, por exemplo. Também não funciona. Que o cara do comercial vai ficar falando, e as contas dos bancos vai ficar tudo bagunçado. O financeiro vai ficar tudo bagunçado. Não dá, né? Porque tem que ter concentração, tal. Então são perfis completamente diferentes que a gente precisa saber aproveitar. Cada um no seu lugar. E aí não só isso, né? E tudo isso traz engajamento, produtividade, e assim vai, né? Nossa, o empresário que está te vendo, o ganho isso que você passou, saber trabalhar essa parte da felicidade com os funcionários e saber identificar, saber, né, como lidar com isso aí reverte a Reverte. produtividade. E o empresário, quando fala produtividade, ele vê lucro. Né? Então, Celso, falando em produtividade, desculpa te interromper, mas te interrompendo, a produtividade, a lucratividade de uma empresa é completamente diferente de um funcionário feliz ou funcionário não feliz. Isso já está comprovado, viu, Celso? A Harvard Business Review, a revista da Universidade de Harvard, ela fez uma pesquisa exatamente sobre isso. E ela chegou à conclusão que o funcionário feliz, ele dá 18% mais de produtividade, 16% a mais de lucratividade. Falta 49% a menos do que o funcionário feliz. O funcionário feliz falta menos do que o funcionário triste. Por isso que, assim, eu batalho para que o líder da empresa, né, o líder do setor, do departamento, tenha essa mentalidade. Coloque a equipe, felicidade na equipe. Né, trate para que, sabe, essa equipe esteja trabalhando feliz. Porque aí ele trabalha mais engajado, né? Tem uma união de equipe muito maior. E isso é um sucesso na empresa. Tem empresa, eu visitei uma empresa, fui fazer um treinamento numa empresa em Santa Catarina, e achei interessante, ela tinha um quadro grande, toda a sessão tinha um quadro, com a carinha feliz, não feliz, várias opções. Então, todo dia de manhã, o funcionário chegava, colocava ali no quadro o estado de espírito que ele achava que ele estava naquele dia, né? E através que legal. dessa forma de se expressar, aí a empresa, né, sabia se ele estava triste, se ele estava alegre, se ele estava aborrecido. E eu achei interessante porque, de uma certa forma, a empresa ela sabia que aquele funcionário estava passando por um problema, ou eu estava aborrecido por quê. Então, ela tinha um mecanismo de conversa para tentar identificar por quê. E sabendo por quê, né, aquele funcionário, às vezes, ele chegava aborrecido, na hora do almoço ele trocava
E no final do dia se colocava alegre. Né? Eu Que conversando legal. com, com as pessoas que cuidavam desse quadro, né? Que me chamou a atenção. Eu conversando, eu falei, mas tá legal, eu cheguei aborrecido, sei lá, coloco a minha carinha lá, o meu nome lá de aborrecido. Mas aí eles me explicaram, né? Falaram, só que um setor aqui dentro, do RH, né? Na área de psicologia lá, algum psicólogo, um departamento, é uma empresa grande, né? E sutilmente, uma conversa com esse funcionário, né? E o funcionário também sabia que ia ter uma abertura para se expressar, porque já fazia parte da filosofia da empresa. E achei legal, porque aquela pessoa, às vezes, ela está aborrecida com esta empresa, não é com a empresa. Ele está com problema de saúde, né, em casa, deixou a esposa com problema, está com problema com o filho, com pai e mãe, né? E às vezes é uma conversa, um desabafo, uma orientação, né? E eleva, até a empresa fazia esse trabalho para elevar a moral da equipe. E eu achei interessante. Então, porque as pessoas de fora, ela olha, nosso grupo, eles tem vários palestrantes com vários, a gente chama de posicionamento, né? A pessoa de fora temas, né? E de repente está vendo lá na área empresarial uma palestra escrita felicidades. Mas o que tem a ver felicidade? Né? E aí você explicando, né, que tem, às vezes, tem empresários que não enxergam isso aí, né? Ele enxerga só trabalho, trabalho, mas ele não está preocupado com o estado de espírito da equipe. E é Na importante. verdade, né, Celso, as empresas mudaram. Se a gente pensar em antigamente a gente precisava ter saúde física, né? Porque tem até aquela charge do Charlie Chaplin, né? Que fica só apertando parafuso, né? Antigamente era isso, a gente só precisava trabalhar com o nosso corpo, a produtividade com o nosso corpo físico. Hoje não. A maior parte é muito mais mental do que físico, né? Porque a parte de trabalho braçal está sendo trocada pelas máquinas, né? Está sendo muito robotizada. Então, as pessoas, para se manterem empregáveis, né, elas precisam sempre estar desenvolvendo as soft skills, né, que é uma palavrinha que está na moda hoje. O que são os soft skills? São habilidades em geral, mas são habilidades mentais, né? O funcionário que tem uma adaptabilidade boa é um que consegue ir enfrentando as mudanças do dia a dia, porque toda mudança provoca adaptabilidade, provoca criatividade, né? Provoca empatia, né? Então, se você não tem essas habilidades, né, como essas que eu citei, então fica difícil de você se manter empregável. Empregável, ou seja, que alguma empresa te contrate. Então, o que aconteceu com as empresas hoje? Então, os funcionários precisam mudar, só que se o líder não pensa no funcionário como em colocando a felicidade, né, no dia a dia, como essa empresa que você citou, que coloca carinha e tal, lá, né, tá causando as doenças chamadas burnout, que é o estresse, é o cansaço do estresse. Então, as empresas muito bem sucedidas, o que elas estão focando é na felicidade do funcionário. Outro dia eu assisti uma aula sobre a Disney, né? Disney, todo mundo já ouviu falar, né? Mas a Disney, ela é bonita para quem está indo. Aí o pessoal fica pensando, como será ser funcionário da Disney? Da Disney. Não é diferente, gente. Não é diferente. O que eles estavam me contando é que até nos backstages, na área de funcionários, dos staffs, antes deles entrarem no parque para trabalhar, seja que função seja que for, né, eles
no último corredor, antes de entrar em ação, no teatro Disney, no parque em si, né? Porque todo funcionário, na verdade, está atuando. Sempre tem que estar sorrindo, sendo prestativo, né? Porque senão aquele encanto da Disney morre. Né? Se você imagina, você está lá na Disney, todo mundo super feliz, você encontra um funcionário sisudo, não combina com o parque. Né? Então, uma coisa que eles fazem no último corredor, antes deles entrarem no parque para começar a trabalhar, existe uma maquininha, porque tem que estar tudo perfeito o funcionário, né? Até o fio de cabelo, de repente, precisa estar certinho, porque imagina uma Cinderela descabelada, não dá, né? Então, eles têm lá todo um camarim, mas o último pedaço, eles têm uma maquininha com algumas coisas essenciais. Então, um pente, um fio dental, um batom, descartáveis, né? Para socorro, né? Que às vezes você esqueceu, né? Em casa, alguma coisa assim. E aí eles têm essa maquininha que você pode comprar ali, um pente, por exemplo, né? Põe lá as moedinhas lá e compra aquele lá e vocês acabam de se ajeitar para você começar a trabalhar. E ao lado dessa maquininha tem um espelho. E está escrito assim, você está pronto? E tem o espelho. Então, toda empresa precisa pensar nos mínimos detalhes de um funcionário, se o funcionário está feliz, e se ele está pronto e tem todo o material adequado para aquela função. Na Disney tem a aparência, mas não, né? Cada empresa, cada função precisa de uma coisa diferente, né? Então, o líder precisa ter essa visão de felicidade. Bom, você deu spoiler. Um monte de spoiler, né? Na sua palestra você vai passar, vamos chamar de método, né? Na verdade, eu falo aí, na minha palestra eu falo um pouquinho dos vilões do nosso dia a dia, né? E o passo a passo para que cada um consiga sempre estar feliz. Aí tem gente que fala, mas eu não quero ficar feliz o tempo todo, é chato. Ok. Não precisa estar eufórico todo dia, o dia todo, realmente não dá, né? Mas que a gente consiga, em situações mais delicadas ou chatas, a gente tirar de letra, né? Então, são atitudes, pequenas atitudes do dia a dia para a gente implantar e aliviar, né? Por mais que eu fale o tempo todo isso, aquilo, também tem momentos que dá uma vontade de dar uma na cabeça de alguém, na verdade. Eu vou deixar aqui correndo embaixo. Nós estamos falando de palestra, que na verdade é um congresso que nós vamos participar, eu, a Regina, e tem outros palestrantes renomados, tem a Denise Marques, que é alta performance em venda, então quem é lojista, quem é vendedor, quem é empresário no ramo de vendas, CEO de empresas de vendas, de atacado e varejo, a Denise, alta performance em venda. Tem a Kátia. A Kátia, comunicação e marketing, né? Que é essencial para a felicidade, a ferramenta para a felicidade também. Comunicar. Tem o Max Xavier, que é na área de consumo consciente, meio ambiente, a sustentabilidade, que é muito importante para a empresa saber trabalhar também a sustentabilidade, né? O desperdício. E o Mário Divo, uma sumidade, também vem aí com um tema até interessante, é o Mundo 4.0, que é essa quarta geração que nós estamos vivendo, ele vai falar sobre isso aí. Então, eu vou deixar aqui, o pessoal tá correndo aí embaixo. Né? Quando vai ser? Dia 30, viu, gente? Dia 30 desse mês. 30 de e março. É online. Quem tiver online, quem estiver nos assistindo, pode estar clicando lá no site. Nós colocamos um cupom
que praticamente está zerando o Congresso. Né? É. Por quê? É interessante, né, as pessoas que não têm acesso a esse grupo de palestras, né, de informações. Então, nós abrimos aí um cupom que está praticamente zerando, né? Não vou falar aqui valores, mas pode ter certeza que 2 cervejas paga. 2 Heineken paga, né? Vamos fazer uma propaganda aqui, né? Mais para realmente levar essas informações. A gente faz isso com prazer, aproveitando essa pandemia. Eu brinquei com a Regina, né, que ela transforma, mas ela foi transformada nessa pandemia, né? Está estudando bastante, tá abrindo, entrou de um jeito na pandemia, vai sair totalmente em outro nível, um nível bem superior da que entrou, isso é bacana. E isso ela vai passar, a intenção nossa também é passar, que nós possamos sair dessa pandemia melhores que nós entramos. Né? Que essa pandemia serviu para dar aquela brecada, mas que nesse tempo de stay home, de home office, de lockdown, e todo esse negócio que fica segurando nós em casa, né? Vários nomes foram dados para isso aí, que vocês possam aproveitar esse tempo, né? A Regina está aproveitando esse tempo para elevar o nível cultural e sair dessa pandemia muito melhor. Então, esse nosso congresso... O público merece, né, Celso? Merece, e eu torço para que as pessoas sempre vai conquistando, né, vai subindo de níveis. Esse congresso, né, nós nos propomos a fazê-lo, tem esse objetivo, né? Por isso nós chamamos Palestrante que Transforma. Nós vamos levar a esse congresso informações. A Regina tem um método, a Denise método de se tornar um vendedor imbatível, a Kátia da comunicação, fazer com que as pessoas se comuniquem melhor, se interagem melhor, isso dá retorno, e aí ela coloca uma pitadinha de marketing, né? Tem o Mário, vai falar sobre teletrabalho, né? Trabalhar em casa, e a sustentabilidade. Então, tudo isso, esse conjunto de informações, esse conjunto de palestrantes, né, se reuniram com esse intuito. Tá legal? Ô Celso, será que o pessoal tem alguma dúvida? Eu não estou vendo os nossos chats. Não sei se eu falei que a gente ia responder perguntas. Não sei se o pessoal perguntou ou nem perguntou. Tá tudo certo? Olha, perguntas. Quem tiver alguma pergunta, tá assistindo, quiser fazer alguma pergunta sobre felicidade. Porque a ideia nossa hoje era um bate-papo mesmo, né? Até eu gostei, né? Bate-papo, né? Como que é? De boteco? Papo de boteco. Você deve Olha, eu não trouxe minha cerveja, mas a minha água está aqui, gente. Deve ser frequentadora ali de Pinheiros, aquela Vila... Como que chama lá? Vila Madalena? Vila Madalena. Não, Celso, eu já estou um pouquinho mais velha do que isso. Não, eu tenho uma filha que mora ali naquela região ali, eu conheço ali, né? Pinheiros, Vila Madalena e tal. Eu morei em Perdizes muito tempo, que está ali também. Eu já sou preguiçosa para andar em São Paulo, sabe? Eu moro na Zona Sul, então eu gosto mais de Moema, mas nos lugares mais calmos. Mas tem boteco, pelo visto tem boteco. Tem. São Paulo tem botecos em São Paulo inteiro, não é verdade? São Paulo inteiro. É que eu tava falando dos charmosos, né? Aqueles botecos históricos. Dos points, né? Dos points agitados. Não, mas eu já passei da idade, viu? Aqui, tem aqui um comentário, vou até colocar aqui. Celso Muniz. Na década de 80, tinha na mesa do chefe um esfriamento, acho que
que girava com frases: chefe irritado, chefe feliz. Sorria era mais ou menos assim. Mas legal, né? Mas aí é o chefe que está sinalizando, né, como é o estado dele, né? Mas se fosse Tipo bacana, assim, não mexe, tipo, não mexe comigo, né, Celso? Hoje eu não tô bom. não, mas aí tem que ser o contrário, né? O chefe bom é aquele chefe que se preocupa em resolver o problema do seu comandado aí. O chefe tem que ser autêntico, íntegro. Isso dá credibilidade, confiança. E não adianta, né, ele querer trazer a equipe da cinta. Antigamente funcionava, né? Era o chefe falava, o resto obedecia, né? Mas hoje não é mais bem assim, né? Eu sou adepta à troca de ideias, né? Porque o chefe pode ser que não está enxergando tudo aquilo que o funcionário está enxergando, ou vice-versa, né? Então, uma conversa sempre válido, né? Eu acho que agrega. E aí as duas cabeças pensam juntas melhor, né, do que uma só, né? Eu gosto dessa prática. Conversar, acho que é a melhor saída. Diz a Kátia, né? A Kátia também deve vir conversar, deve vir contar um pouquinho sobre isso. Aliás, Celso, a gente precisava fazer o contrário agora, né? Para você contar um pouco sobre a sua palestra. Vamos inverter. Qualquer dia eu venho para falar. É que eu gosto de falar, né? Então, vocês não vão ter paciência muito, não. Nós gostamos, né? Por isso que palestrante gosta de falar, né? O palestrante gosta de falar, exatamente. É uma guerra para falar. Gosta de falar. Mas, viu, Regina, vou agradecer, né? Já estamos aí fechando uma hora de bate-papo. Nossa, fiquei super contente. Você é uma simpatia pura, um carisma. É muito bacana conversar com você. Conversar com gente que tem coração grande é muito fácil, né? Você é uma simpatia pura. E eu acho que a sua palestra também, aliás, eu estou na expectativa de todos, né? Porque nós se reunimos, mas ninguém escutou a palestra de ninguém, né? Mentira, Celso, você já escutou minha palestra assim? Escutei não. Vou Não escutar. escutou? Ainda não, vou escutar. Né? De coração. Só dei um spoiler, como você fala, né? Só dei um spoiler. Só uma préviazinha, né? Só ver se... E já fiquei aí na curiosidade. Para falar para você, eu vou até... Não vou... É um segredo, né? Mas quem assistir a palestra, e gostaria que vocês que estão aí assistissem, tem um livro que ela menciona na palestra, essa daí né? Que é o Teste das Águas. É uma coisa fantástica, não vou falar, deixar vocês na expectativa, né? Mas até vou comprar esse livro, porque eu achei muito interessante, né? Que é uma coisa que a gente eu não sabia que era tão significativo isso aí, né? Que é aquele teste que o cientista, vamos dizer assim, chamado de cientista, ele pegou, né, esse tipo de águas, fez uma avaliação. Então, para ver que, às vezes, né, como diz, nós vamos viver um século e não vamos aprender nada. Então, por isso que é legal a gente ter essa pluralidade, né? Nós se reunimos em 6 palestrantes, são seis temas diferentes, porém, todos eles vão transformar vocês, aqueles que assistirem nós. Porque eu dentro do congresso, como participante, né, como protagonista, eu estou conversando com todo mundo, tem várias coisas que eu estou me transformando, coisas que eu não sabia, né, que tem.
Então, na palestra da Regina, eu chamo a atenção para vocês no teste das águas. Então, quem assistir, e se ela não falar, cobrem dela. Mas ela vai falar sobre o teste das águas, que é uma coisa muito interessante. Então, ela dá um pouquinho, um resumido do livro. Eu fiquei até curioso de ler o livro sobre essa pessoa, né? Que ele faz vários experimentos, falando sobre felicidade, sobre sobre a pessoa, né? Como diz a pessoa humana. É a forma de pensar, de encarar, de como a gente vive o dia a dia, né? O quanto isso influencia na vida de tanta gente, né? Exatamente. Então, posso garantir para vocês que a palestra da Regina é uma palestra realmente transformadora. E Uma simples, né? É um segredinho simples, não é verdade? É simples, é como diz, a felicidade não é complicada, né? E não precisa ser ninguém estudada, nem nada disso. São pequenas atitudes mesmo do dia a dia que acabam mudando a nossa vida. É muito legal, né? No começo a gente pensa, isso daí não dá em nada. Mas eu proponho, né? Experimenta fazer para ver o que acontece. Uma das filosofias que eu tenho na minha vida é que, você falou logo no começo, que eu estou sempre sorrindo, que meu tio sempre está, né? O meu tio até mesmo comentou que eu sempre estou sorrindo. Tudo bem, é uma característica minha, mas eu falo sempre que o sorriso abre portas, né? Um bom dia com sorriso é muito diferente com um bom dia com meia boca, né? Pensa assim, ó, bom dia. Ou, bom dia! É diferente. São coisinhas assim do dia a dia da gente que se a gente muda, faz muita diferença. Não só mesmo para a gente, como para qualquer outra pessoa. Para quem estiver ao nosso redor, faz diferença. Isso muda, facilita a vida. É isso. Então tá. Regina, eu fico muito agradecido. Verdade. Eu fico honrada. Espero que o seu público, que não é pequeno, tenha gostado do nosso bate-papo. Às vezes meio louco, porque dizem que eu não bato muito bem. Como você mesmo disse, né? Eu sou louca, faz 2 pós-graduações. A gente faz 2 pós-graduações, toca um projeto de palestra, toca um outro projeto para transformar o mundo, trabalha em imobiliária, trabalha um pouquinho com turismo. Então, Mas qualquer dia nós vamos voltar a conversar, porque nós não conversamos nada, né? Não conversamos nada do monte de coisas que eu sei que você tem para conversar. Mas é isso aí. Temos, né, Celso? Muito obrigada pela oportunidade de tentar aí ensinar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do que eu tenho com o seu público. E quem sabe, né? Todo mundo venha assistir o congresso e participar do nosso congresso, né? Que, como você diz, é transformador. A gente não consegue imaginar o que uma palestra, seja de meia hora, de 1 hora, consegue fazer na nossa forma de pensar. Como você disse, nós temos tanto para aprender, né? São tantos assuntos. A gente acha que a gente está velho, né? A gente já passou, né, da metade, né, Celso? A gente acha que já aprendeu muito, mas não é não, gente. E o cérebro da gente trabalha até o fim da vida. Não tem essa de falar, tô velho, não aprende. Já aprende, sim, gente. Então, eu acho que sim, sempre é momento para tentar transformar, melhorar a vida da gente. Muito obrigada, Celso. Eu que agradeço você, só chamando sua atenção. Acho que eu não passei da metade ainda, tá? Que bom! É verdade. Diz a minha mãe que o corpo da gente
foi feito para viver 115 anos com saúde. Então, eu também não passei da metade, não, César. Verdade. Valeu. Obrigada. Eu tenho uma gratidão eterna com você. Muito obrigado, boa noite. Sucesso e felicidades. Para todos, um beijo. Até a próxima, gente. Até a próxima.